Olá, estamos chegando a partir de agora com o programa Opinião Regional. Eu sou Matheus Borges e é com a sua licença que eu peço para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando a partir de agora. Você que está em casa, você não está vendo errado não. David Bala, mais uma vez, me deu a missão de representá-lo aqui no Opinião Regional. David Bala está lá com a sua filha, está descansando, tá tudo bem. Na próxima terça-feira, ele já retorna no comando do programa Mais Saúde e depois, na sexta-feira, ele estará aqui ao vivo com você também no programa Opinião Regional. Enquanto ele me dá essa missão, então, eu faço questão que você que está em casa possa participar comigo através do 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade também nas nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas. E, Adriana, minha diretora, deixa eu puxar a sardinha também aqui pra mim. Coloca meu nome aqui de novo, porque logo abaixo do meu nome tem o meu Instagram, que é @o_Matheus_Borges, Matheus com TH. Me segue lá também, fique à vontade para ser um canal para você participar aqui com a gente do nosso programa. Tá combinado? Bom, minha gente, nos últimos dias tem chovido bastante aqui em Patos de Minas e também em toda a nossa região. Hoje, por exemplo, nessa nossa primeira edição, nesta sexta-feira, nós pudemos acompanhar durante o dia em algumas partes da cidade onde se choveu pela manhã e logo após veio um sol. Mas qual seria a explicação para isso? Nos últimos dias também acompanhamos a leve diminuição das águas do Rio Paranaíba. O nível do Rio Paranaíba ainda continua acima do normal. Então é justamente sobre todas essas condições climáticas que nos envolvem e que devemos ficar atentos é que eu fiz questão de convidar para estar aqui comigo hoje o meu eu digo meu professor porque eu sempre falo que eu aprendo demais com ele, Adalberto Vieira, ele que é climatologista, professor que entende de tudo, né, sobre o tempo. Um prazer ter o senhor aqui comigo no Opinião Regional. Prazer é nosso, é sempre bom a gente estar falando um pouquinho sobre o tempo, né? Então como o senhor sempre diz naqueles vídeos que o senhor manda aqui para nossa previsão, vamos falar sobre o tempo? Vamos falar sobre o tempo. Professor, Adriano, a gente já tem as imagens aí do Rio Paranaíba, porque o professor pediu para separar algumas imagens para a gente poder acompanhar a situação do Rio Paranaíba nos últimos dias, porque aí a gente percebe, professor, uma grande elevação das águas, onde a água aí chegou a bater 10 metros acima do normal aqui em Patos de Minas, se aproximando da ponte. Hoje, por exemplo, segundo a medição na manhã dessa sexta-feira, o nível do Rio Paranaíba era de 6 metros e 14 acima do normal. Professor, o que explica, se é que é possível explicar, ano passado tivemos enchente do Rio Paranaíba. E aí muito se falava, não teremos uma nova enchente. E de repente temos uma enchente novamente. Bom, é importante a gente poder entender duas coisas. Primeiro, o rio é um dreno natural e a nossa calha, toda essa parte da nossa região, ela escoa através do Rio Paranaíba. Então, se nós tivermos uma chuva muito intensa, vamos entender intensidade como sendo a altura de chuva por tempo. Quanto mais alta a quantidade de chuva num curto espaço de tempo, maior a sua intensidade. Uma intensidade maior tem mais dificuldade de infiltrar no solo e ela escorre superficialmente, provocando muitas enchentes. Então, uma enchente localizada, instantânea, é devido a uma alta intensidade. Mas uma cheia de um rio, igual nós estamos vendo agora, ela já é responsável não só pela quantidade de intensidade, mas de quantidade de água que infiltra pelo solo. O solo fica com seus macroporos cheios de água, microporos cheios de água, ele fica saturado. Então, toda essa água escoa para o lençol freático, que vai para os mananciais drenam isso para os córregos maiores, que chega até no rio, e o rio transborda. Isso é normal. Bom, por que não faz isso todo ano? Já desde o ano passado para esse ano, nós temos chuvas concentradas no mês de janeiro acima da média. Então, essas chuvas acima da média normalmente causam um pouquinho desse tipo de transtorno, que é um aumento mais rápido do nível do nosso dreno maior, que seria o Rio Paranaíba. Professor, a gente está acompanhando aí nessas imagens, está passando na tela da televisão, o quanto ele subiu. Se não for da área do senhor me desculpa, pode falar, mas eu vou fazer a seguinte pergunta. Haveria uma
solução para que não houvesse mais enchente nessa área aqui de Patos de Minas? Ou a única solução mesmo é respeitar o limite da natureza e retirar aquelas famílias? Essa é a parte mais fácil. Eu acho a mais inteligente. A gente vê o que a natureza já tem de nos fornecendo e tentar se adequar. Mas existem sim algumas soluções que a gente pode utilizar para minimizar danos. Eu disse que o rio é um dreno natural. Se o rio é um dreno natural, eu tenho que, às vezes, dificultar a forma dessa água chegar com muita rapidez nessa calha. Uma forma interessante que as políticas podem ser tomadas é no sentido de construção de empecilhos. Que empecilhos seriam esses? Seriam, por exemplo, a construção de curvas de nível em toda a sua calha, em toda a sua bacia. Se a gente tivesse curvas de níveis maiores, essas águas ficariam retidas nas curvas, elas infiltrariam mais lentamente e nós teríamos uma possibilidade de enchente diminuída. Isso é muito difícil de ser feito, então nós acreditamos que o conhecimento de onde ele chega e respeitando esses limites é uma situação mais inteligente e mais fácil de se trabalhar. Professor, um outro fato também que chamou muita a nossa atenção é que nós percebemos, mesmo com uma trégua das chuvas, o rio ele demorou o nível dele a baixar e hoje ainda ele continua. A gente tem algumas imagens, que essas imagens que você está vendo aí são imagens recuperadas dos últimos dias. E, professor, a gente vê hoje o nível do rio ainda 6 metros acima do normal e uma trégua de chuvas. Qual que é a explicação disso? Para de chover, mas é uma lentidão para esse nível? Ainda bem que isso acontece com esse efeito de retardamento. O que nós temos aí é que os mananciais todos contribuem para o aumento da água no nosso dreno maior, que seria o Rio Paranaíba. Então, se a água está no lençol freático, tem água no solo, essa água continua descendo no lençol freático, ela tem que ir para algum lugar. Para que lugar ela vai? Ela vai para suas nascentes. Todo mundo que possui uma nascente pode observar, até lugar que normalmente não nasce água, nessa época do ano começa a nascer água. Por quê? Porque aquele é um local onde existe uma camada de impedimento, a água que está no solo desce, encontra aquela camada de impedimento e aflora naquele local. Então, somando tudo isso, vai para a calha do rio. Então, o rio vai continuar enchendo mesmo depois que a chuva passa. Então, choveu durante uma semana, o rio ficou muito alto, parou a chuva, ele ainda pode inclusive subir, mesmo não estando chovendo. Por quê? Porque a água ainda está sendo drenada. Se nem toda a água que choveu em toda a sua bacia já chegou na sua seção de controle, ele ainda sobe um pouco. O que normalmente acontece é que essa água do lençol freático que corre, ela não é uma água que preocupa tanto. O que preocupa mais é a enchente, aquele momento instantâneo, a intensidade de chuva. Tá certo, professor. Eu só preciso fazer um parêntese aqui nessa nossa conversa, que o senhor falando aí sobre nascente, sobre toda essa situação, acabou me chamando a atenção para um fato que tem na Avenida Fátima Porto. Inclusive, eu quero chamar a atenção das autoridades aqui, porque ele próximo ali daquele posto que tem na Avenida Fátima Porto, descendo ali após o bairro Jardim Califórnia, né, Ézio? Descendo ali, tem uma nascente ali, gente, onde já ofereceu risco a deslizamento de terra ali. Então as autoridades precisam ver essa situação aí, para que, claro, não ofereça risco àquelas pessoas e também não possa oferecer risco aos motoristas que passam ali diariamente e acabam tendo transtorno, principalmente quem anda de moto, correndo risco aí, quem sabe, até mesmo cair. Pegando esse gancho, professor, eu disse sobre os deslizamentos que acontecem ali na Avenida Fátima Porto. Seria o solo encharcado, oferecendo risco, toda uma condição ali. Mas próximo ali do Rio Paranaíba, né, que é a nossa questão aqui agora. Aqueles barrancos, após essas enchentes, corre o risco deles deslizarem também, acabarem cedendo? É bom a gente entender que a água que está no solo, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil para ela escoar. Se existem diferença de textura no solo entre uma camada e outra, normalmente é um caminho que a água pode tomar para... Normalmente, então, quando eu tenho uma terra menos compactada sobre uma terra mais compactada, é um ponto de deslizamento propício a acontecer a qualquer momento, porque o solo entra, a própria água funciona como um lubrificante.
e propicia o escoamento dessa camada que normalmente não vai ter nada para segurar, que o atrito diminui em função dessa quantidade de água no solo. Bom, uma coisa importante é que a gente mapear os lugares de mais risco, né? Porque a gente sabe, a gente consegue ver a textura, consegue analisar onde é mais arriscado. Quanto mais íngreme for um barranco, teoricamente maior energia a gente tem acumulada naquele local, a probabilidade de um deslizamento também é maior. Então a gente pode analisar tipo de solo, grau de compactação, quantidade de água no solo, o grau de inclinação desse local, existência de vegetação ou não, a vegetação de certa forma segura nas camadas superficiais, mas não nas camadas mais subsuperficiais, né? Nas mais profundas, ela não serve como retenção. Bacana, professor. Antes de nós irmos para o intervalo, o senhor tocou num ponto interessante. Eu acabei lembrando daqueles desastres que a gente via principalmente na mídia, na televisão, naqueles desastres lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a gente vê cada vez mais esses desastres acontecendo perto da gente. Professor, a gente viu no ano passado aquele problema ali entre Patos, na rodovia entre Patos e Presidente Olegário, onde parte da via cedeu. A gente vê novamente erosão se formando na BR-365. Tudo isso a gente pode dizer que é em condição de assim que eu posso dizer, uma má gestão em torno do meio ambiente e também da condição climática? Bom, eu acredito duas coisas. Primeiro, eu acredito que muitas vezes os nossos gestores estão preocupados com o que está acontecendo e estão procurando monitorar onde pode acontecer alguma coisa para que faça alguma prevenção. Isso a gente vê as autoridades criando normas, fazendo fiscalização, é louvável isso, eu acho muito, muito interessante. O que acontece é que quando se faz uma construção, uma estrada, por exemplo, normalmente existe corte e aterro. Quando existe corte e aterro, a gente vai ter a exposição de áreas mais suscetíveis e às vezes a criação de áreas também podem ser suscetíveis. Normalmente não tem como você zerar esse risco imediatamente à construção. É um monitoramento. Eu acredito que as autoridades estão procurando fazer isso, procurando achar os pontos onde são mais preocupantes. E a ideia é exatamente essa. Tentar antecipar qualquer tipo de problema que possa vir a ocorrer. Mas talvez uma má gestão do próprio ser humano com o espaço que ele ocupa? Eu acredito que todos nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos observando, usando, né? Existem normas que devem ser cumpridas e que muitas vezes não são. É uma questão, por exemplo, o Patos está crescendo. E nós todos achamos isso interessante. À medida que o Patos cresce, ela impermeabiliza o solo. Se ela impermeabiliza o solo, maior rapidez de escoamento dessa água até a calha vai acontecer. Então nós temos que já, pensando no crescimento, nas galerias das águas pluviais, como é que eu tiro a energia dessa água que sai de uma parte mais alta e vai para uma parte mais baixa, escoando sobre uma superfície sólida. Então essa água tem muita energia e ela destrói basicamente onde ela vai passar, não tem outra alternativa. O que nós temos que fazer? Anteparos, dissipadores de energia, para com que quando ela chegar na calha do rio, ela já não esteja com tanta energia e causando dano como normalmente a gente vê por aí. Tá certo. Professor, hoje nessa nossa primeira edição, já é sexta-feira, vai chover no final de semana? O senhor vai me responder já, depois do nosso intervalo. Não sai daí! Já estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Regional. Você que tem em casa pode continuar participando com a gente através do 99947-4515 3821-4488. Fique à vontade para participar com a gente através das nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas, e tá aparecendo aqui também, bem aqui o meu Instagram. Fique à vontade para seguir, para a gente poder conversar, para ser um canal para você fazer parte também. Bom, professor, estou conversando aqui, minha gente, para você que está chegando agora no Opinião Regional, com o professor Adalberto Vieira. A gente está falando sobre tempo, sobre clima, sobre estatística, sobre moda, que não é a moda, né, professor Fashion, é a moda na estatística. E aí, professor, Adriano, coloca aquele GC para mim, por favor, porque eu até usei aqui, professor, de uma brincadeira que a gente falava sol com chuva, é casamento da raposa, é casamento daquilo, e aí eu acabei colocando sol com chuva é previsão de mais chuva, professor. Bom, é importante a gente entender o seguinte,
Como eu disse aqui, existe um ditado antigo que diz que tempo de chuva, todo sinal é de chuva. Então nós esperamos que nessa estação chuvosa nós tenhamos chuva praticamente todos os dias. Às vezes mais, às vezes menos. E a gente vai entender um pouquinho a movimentação. A gente fala que o que coordena o clima são 30 anos de observação de um determinado local. Mas o tempo, num determinado momento, ele é normalmente direcionado em função do que nós chamamos de fatores climatológicos. É um relevo, é uma altitude, é uma latitude. Isso faz com que as massas de ar com frequência cheguem num determinado local. Então, nessa época do ano, é comum que nós tenhamos umidade alta e alta temperatura. Alta temperatura faz com que essa massa de ar aqueça e acenda. Quando ela acende, ela resfria e chove. Então, por isso que normalmente a gente tem chuvas quase que todos os dias. O que nós chamamos de chuvas convectivas, e elas acontecem normalmente no final do dia. Esses dias que nós estamos vendo agora, nós estamos tendo um sistema frontal. O sistema frontal, devidamente, acontece porque nós temos uma grande massa de ar e ela se eleva com a entrada de uma outra massa de ar por baixo. Aqui no nosso caso, nós chamamos de uma zona de convergência do Atlântico Sul. A grande massa de ar úmida que vem da floresta equatorial encontra os Andes, não tem jeito de passar para o Oceano Pacífico, ela retorna para dentro do continente e passa sobre a nossa latitude, sobre a nossa localização. Isso normalmente, quando encontra uma massa de ar mais fria, que é mais densa, ela entra por baixo e eleva, resfria e chove. E nós chamamos o sistema frontal. É o que nós estamos vendo esses dias. E basta para que isso aconteça que nós tenhamos instabilidade na atmosfera, que nós temos nesses dias, né? Nós esperamos que tenhamos chuva amanhã, a semana que vem toda tem previsão de chuva, mas nós acreditamos que são chuvas que não são preocupantes. Eventualmente pode acontecer alguma com um pouco mais de intensidade, mas na maioria das vezes, para todos os dias, em torno de 10 a 15 milímetros, que não é preocupante e é muito bom para que nós tenhamos uma reposição do lençol freático. É o que pereniza os nossos mananciais para a próxima seca. A gente tem que entender que a chuva é uma bênção e nós temos que agradecer a Deus, principalmente quando nós temos ela infiltrando no solo, reabastecendo o lençol freático. Professor, é impressionante que enquanto o senhor fala, a gente acaba imaginando, né? O senhor está falando aí, eu já estava imaginando ali os Andes. Mas, professor, o senhor adiantou que semana que vem vai chover, né? Final de semana, amanhã, sábado, domingo também, chove também? Existe essa previsão. Já no domingo, a tendência é que a gente tenha ela mais no final do dia. Já é uma mudança de sistema. Observa que o sistema depende se ele é um sistema frontal, um sistema orográfico, que é interessante para às vezes o pessoal tá... O que é isso? O sistema orográfico, ele depende do relevo. Quando a gente fala que chove muito lá na Serra dos Queiróis, por exemplo. Por quê? Porque aquela é uma chuva orográfica. A massa de ar, quando encontra a limitação do relevo, o relevo empurra ela para cima, ela resfria e chove. Por isso que chove mais lá mesmo. Isso é real esse adágio que a gente ouve, né? Chove mais na serra em função disso. Bacana. Professor, eu tenho 2 minutinhos ainda com o senhor e preciso aproveitar. Hoje, enquanto eu saía de casa, era antes das 7 horas da manhã e tinha bastante neblina. Quando a gente vê neblina, é sinal de sol muito forte ou é sinal de chuva? Ou nenhum dos dois? E na verdade existe um outro ditado, né, que o pessoal do campo normalmente fala: neblina na serra, chuva na terra, neblina baixa, sol que racha. Tem razão de ser, porque quando a gente tem a neblina é uma visualização da umidade do ar. Quando você tem neblina baixa durante o dia, significa que a atmosfera está muito fria. A atmosfera fria não provoca chuva porque é um sistema de alta pressão. O sistema de baixa pressão eleva a atmosfera. E o que causa chuva são sistemas de baixa pressão. Então, quando você tem neblina na serra, é de fato chuva na terra. Tá certo então, professor, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Eu tô pleiteando já pro senhor, o senhor é o nosso garoto do tempo aqui, sempre que nós precisamos, o senhor tá sempre disponível e as informações que o senhor nos traz são sempre muito precisas. Então, muito obrigado pela participação, volte sempre que a casa é do senhor. Eu que agradeço, um abraço a todos, fiquem com Deus.
Obrigado, professor Adalberto. E, minha gente, muito obrigado a você de casa pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Deixa eu mandar um abraço aqui todo especial para Cruzeiro da Fortaleza, Coromandel, Carmo do Paranaíba, onde que o sinal da NTV esteja chegando. Às vezes a gente recebe recadinho do pessoal lá de Cruzeiro da Fortaleza, de Coromandel principalmente. Um abraço para todos vocês e muito obrigado por nos acompanhar aqui na NTV. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Um beijo pra você. Fica com Deus, viu?